Bom, vamos lá. Eu tenho uma afirmação hoje. A grande pergunta é: e o Estado palestino? E o povo palestino? Como é que fica? A gente tem que desprezar esse povo? A gente não tem que ter misericórdia? Israel não tinha que ter misericórdia desse povo? Essa é a pergunta que pulula por aí. Eu tenho uma afirmação aqui para fazer que eu não posso fazer agora, eu vou fazer no fim. Porque se eu fizer agora, vocês vão ter a tendência de estranhar. O que eu pretendo fazer agora é trazer para vocês uma série de informações, de fatos históricos, registrados e documentados. E eu vou fazer aqui, então, a primeira propaganda de um livro hoje. Mas eu quero contar para vocês da minha história com esse livro. Esse livro me chegou ao conhecimento, eu estou falando desse livro aqui, ó. Já vou mostrar para vocês e vou falar um pouco sobre ele. O Dia do Juízo. O Islã, Israel e as Nações. Esse livro aqui é desse autor aqui, Dave Hunt. Não é David, né? É Dave Hunt. Esse livro me chegou às mãos final de 2015, começo de 2016. E me foi recomendado por um irmão. Eu dei importância, fui, comprei, comecei a ler, fiquei impressionado. Em 2016, eu comprei vários desses livros aqui, comprei mais de 20 para dar para os pastores daqui de Salvador. Para cada um deles, eu entreguei um livro desses aqui, porque eu entendi que era um tema que nós íamos precisar entender. Tá? Até hoje, vocês não me viram compartilhando nada do que está nesse livro, mas eu entendo que agora é o momento, por causa esse último estouro e a discussão e a polarização que está havendo. É o momento de eu trazer. Então, eu vou passar para vocês aqui uma série de informações que eu extraí desse livro. Tá? E são informações que algumas delas Bom, há algumas instruções de interpretação das escrituras, que são importantes, mas também tem muitas documentação de coisas históricas. Né? Eu não vou, só vou dizer aqui, eu tenho uma afirmação para fazer no final dessa etapa aqui. Mas, assim, esse irmão aqui, ele nos lembra algumas coisas que a gente não coloca em foco. São coisas importantes. Primeiro, a terra que Deus deu para Israel não se chamava Palestina, não. A terra que Deus deu para Israel se chamava Canaã. Você tem isso provado na Bíblia e em documentos arqueológicos infindáveis. Tá? Esse era o nome da terra. Outra coisa, Canaã, na história, nunca foi dada aos árabes. Nunca. Eles nunca viveram ali até os tempos modernos. Canaã nunca na história foi assim uma terra que fosse um país árabe. Tá? Vamos à questão que é muito argumentada pelos muçulmanos, que é a questão da descendência de Ismael. Que Ismael era o primogênito de Abraão, então a terra pertence aos descendentes de Ismael. Ou seja, eles sabem muito bem que os árabes são descendentes de Ismael. Tá? No entanto, Ismael não era um palestino. Ismael era filho de um homem que era de Ur, Abraão, e uma mãe egípcia. Esse era Ismael. E a descendência dele nunca morou em Canaã. A descendência dele foi morar na Península Arábica.
Esse é o povo, a origem real do povo árabe é ali na Península Arábica. Então, Canaã, ela se tornou Israel. Deixou de ser Canaã, se tornou Israel e foi chamada assim de Israel por mais de 1.500 anos. Então, nós pegamos os textos que mostram Deus dando a terra à descendência de Abraão e nós vemos na história isso se confirmando. O que acontece? No ano 70 houve uma dispersão, Jerusalém foi invadida e destruída. Inclusive, eu tinha uma anotação aqui, eu não sei onde é que eu coloquei, deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Tem uma anotação aqui da realidade. Aqui, ó. Jerusalém, veja só, gente. Jerusalém foi atacada 52 vezes na história. Foi sitiada, a cidade de Jerusalém foi sitiada por exércitos 23 vezes na história e foi completamente dizimada 2 vezes. Fora o fato de que ela foi capturada e recapturada ainda outras 44 vezes. Tá? Então você vê ali era para ser o centro da bênção mundial, se tornou o centro das guerras mundiais, né? Parece que não teve povo que não passou por ali. Vamos voltar aqui para onde eu estava. Ocorre que no ano 70, Jerusalém foi a segunda vez que ela foi invadida e destruída. Tá? Mas, assim, os judeus eles têm um negócio que parece que está no sangue deles mesmo. Eles, quando assim, tinha invasão, eles se espalhava pelo mundo. Mas logo já tinham muitos voltando. Eles têm um negócio no sangue, que eu acho que é um negócio que Deus colocou no sangue deles, de voltar para a terra, voltar para a terra, voltar para a terra. Tá? Só que no ano 132, Roma decidiu fazer algo que seria, tipo assim, muita ofensa para a fé judaica, que era construir em Jerusalém um templo para o deus Júpiter. E ali se levantou uma rebelião. Um tal de Simão Bar Kokhba, ele promoveu uma rebelião e deu até certo no começo. Aconteceu um inesperado sucesso nessa rebelião, tanto é que alguns passaram a crer que ele era o Messias. Tá? Só que aconteceu que depois que eles tiveram algum sucesso, o Roma já mandou um bocado de legião a mais e eles entraram em todo Israel, eles destruíram quase 1.000 aldeias e mataram mais ou menos 500.000 judeus e trocaram o nome de Israel. Aí que começa essa história de Palestina. Por quê? Porque eles, para homenagearem os filisteus, que eram inimigos de Israel, para zombar de Israel, e para homenagear os filisteus, que eram inimigos de Israel, eles criaram a província Sírio-Palestina. Tá? Palestina vem da Filistia. Vejam a origem da palavra. Assim, houve ali assim quase uma aniquilação e os judeus que puderam fugir fugiram. Mas é importante a gente juntar aqui um fato nessa história, que a maioria dos países árabes não são de descendência árabe. Não sei se vocês sabem disso. A descendência árabe é a Arábia Saudita.